Se você não está preparado psicologicamente ou com tempo ou prestando bem atenção nesse vídeo, é melhor nem começar a assistir. Deixa para ver outra hora, a hora que você puder, porque senão eu vou dar um nó na sua cabeça hoje. Então, se você está prestando atenção e com tempo, vamos comigo que hoje eu vou te explicar tintim por tintim de um orçamento de obra. Vamos lá? Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. E, como vocês viram na introdução ou no título, hoje nós vamos falar sobre orçamento de obra. Eu vou te explicar tudo sobre ele. Então, vamos começar. Sempre que entra um cliente novo aqui no escritório, ou querendo projeto, ou ele já até tem um projeto e quer só a obra, a pergunta que ele me faz sempre é: quanto vai custar a minha obra? Eu entendo que é a maior angústia que as pessoas têm de saber quanto vai custar a obra. Afinal de contas, ela quer conseguir fazer toda a obra sem ficar sem dinheiro, sem entrar num buraco ou sem ter que parar a obra no meio por falta de recurso, não é mesmo? E não importa o tipo de obra, se é construção, se é reforma, se é só redecoração, a pessoa quer saber quanto vai custar a obra. Super normal. Mas afinal de contas, quando eu vou saber de fato quanto a minha obra vai custar ou se eu vou ter dinheiro suficiente para chegar com essa obra até o final? Como eu vou saber disso? Para todas as dúvidas que a gente falou aqui agora, a resposta é uma só, que é o orçamento de obra. Mas vamos entender primeiro em que momento esses orçamentos devem ser feitos e qual tipo de orçamento, tá? Que tem alguns. Vamos começar então pelo exemplo de uma pessoa que chegou aqui no escritório e quer o projeto e depois a obra. Mas mesmo ela sem ter projeto, ela quer saber quanto vai custar a obra dela, claro. Eu entendo essa angústia da pessoa chegar sem projeto e querer saber já de cara quanto que vai custar essa obra. Mas vamos entender que não é possível definir quanto vai custar a sua obra se você ainda não tem um projeto. Por quê? Vamos usar um exemplo aqui dentro do exemplo, viu? Porque eu falei que você tem que prestar atenção. Bom, vamos entender que nós temos dois clientes. Os dois clientes têm o mesmo apartamento, no mesmo prédio, do mesmo tipo, mesma metragem quadrada, idêntico. Porém, o cliente número 1, vamos chamar ele assim, ele quer destruir a parede de um quarto que divide o quarto com a sala para ter uma sala bem ampla. E ele também quer colocar porcelanato 90 por 90 no apartamento todo. Já o cliente número 2 não vai mexer na estrutura do apartamento, vai manter todos os cômodos exatamente como ele está e o piso ele só quer colocar um laminado por cima da cerâmica existente. Logo, o cliente 1 terá uma obra muito mais cara do que o cliente 2, porque ele quer fazer mais demolição, ele quer mais construção, inclusive, tipos de pisos diferentes, provavelmente o porcelanato vai ser mais caro do que o laminado, então com certeza a obra do cliente 1 vai sair mais cara que a obra do cliente 2, mesmo a planta do apartamento sendo idêntica. Então, eu tenho os mesmos apartamentos com dois custos completamente diferentes. E quem é que vai definir o que vai ser feito dentro do apartamento? O tipo de piso, que parede vai construir ou demolir, onde vai ter tomada, enfim, que tipo de iluminação? Quem é que vai definir isso? É o projeto arquitetônico. E é por isso que sem projeto eu não consigo fazer um orçamento para sua obra preciso. Que fique claro, tá? Um orçamento preciso, eu preciso de um projeto arquitetônico. Mas ainda assim, eu continuo compreendendo totalmente a sua angústia se você vai ter ou não dinheiro para fazer aquela casa que você sempre sonhou ou aquele apartamento. E eu entendo que você não quer iniciar os gastos, que é no caso com o projeto, antes de saber se você vai ter a possibilidade de construir aquilo. Eu entendo. Para isso, nós conseguimos sim
estimar o valor da sua obra com um cálculo que se chama CUB, custo unitário básico. Basicamente, o CUB ele é atualizado mensalmente pelos sindicatos da construção civil do seu estado. Então, aqui no DF, em Brasília, é Sinduscom DF. Ele é atualizado, então, pela Sinduscom mensalmente e esse cálculo diz basicamente o valor do metro quadrado da construção. Esse cálculo foi criado mais voltado para o setor imobiliário para definir quanto custa um apartamento ou uma casa, enfim. Mas nós, do ramo da construção, usamos esse cálculo para estimar o valor de uma obra. Esse cálculo, na verdade, é até bem simples. Ele é o valor do metro quadrado. Então, você precisa pegar o valor do mês atual, né, o valor mais atualizado da sua cidade, do seu estado, e multiplicar pela quantidade de metros quadrados que você vai ter ou na sua casa ou no seu apartamento. E aí você vai ter um valor estimado da sua obra. Porém, todavia, entretanto, a vida não poderia ser tão fácil assim, né? Claro. Esse valor do CUB, ele possui algumas coisas que não estão inclusas no cálculo e que você precisa considerar a parte dele. Eu vou ler aqui a lista de coisas que não estão inclusas dentro do cálculo do CUB. Uma delas é o projeto, tanto de arquitetura, quanto de estrutura, quanto as instalações e projetos especiais. A compra do terreno também não está inclusa. As fundações e os serviços de infraestrutura, isso aqui vale muito também porque ele calcula para prédios grandes, tá, pessoal? Então, acontece de ter infraestruturas que não estão sendo contabilizadas no CUB. Elevadores e equipamentos de instalações tipo bomba, calefação, ventilação, exaustão, isso não está. Playground, obras complementares, urbanização e jardinagem, áreas de lazer, então piscina, quadra, churrasqueira, não está incluso no CUB. Instalação e regulamentação de condomínio, impostos e taxas de cartório e a remuneração do construtor ou do incorporador, tá? Todos esses itens não estão no cálculo do seu CUB, então por isso que ele é muito estimado, mas sempre varia no final. Então, bom, você já sabe calcular a metragem quadrada, sabe o que não está incluso e é óbvio que com essas coisas que não estão inclusas, você sabe que esse cálculo no final vai mudar, né? Esse valor que vai te dar no final vai mudar. Importante nós falarmos sobre o CUB que ele é separado por alguns tipos. A primeira separação que ele faz é em relação a residências e comércios, então tem lá os tipos residenciais, unifamiliares, multifamiliares e também tem os comércios. E também é separado pelo padrão da construção, então ele separou em 3 tipos, o baixo, o normal e o alto. Na hora que você for calcular o seu CUB, você precisa procurar que a sua residência unifamiliar, ou seja, uma casa para uma família, então você vai pegar o tipo R1, que é o de unifamiliar. E o seu padrão de construção, eu gosto de pegar o normal, mas você pode avaliar e escolher o baixo ou o alto. Então, uma residência unifamiliar de padrão normal, ela é classificada como R1N de normal, certo? O valor do CUB aqui em Brasília, no mês de abril de 2019, foi de R$ 1.621,24. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender como é que funciona esse tal desse CUB. Se você quer construir uma casa de aproximadamente 200 metros quadrados, você vai pegar os R$ 1.621,24 e multiplicar por 200. Eu já fiz a conta aqui para você. Então, o valor estimado da obra da sua casa de 200 metros quadrados num padrão normal, tá? E uma casa unifamiliar, seria de aproximadamente R$ 324.248. Isso sem contar aquela lista que eu ditei aqui para vocês anteriormente, certo? Então, você precisa ainda calcular as outras coisas que não estão inclusas no cálculo do CUB. Basicamente, esse valor de 324 mil vai subir, tá? Já tô te adiantando, ele vai subir. Eu nunca vi uma construção ficar dentro desse valor,
até porque ele não considera muitas outras coisas que precisam dentro de uma obra, não é verdade? Por isso que nós dizemos que o valor do CUB é uma estimação. Você pode fazer esse cálculo lá no início para ter uma noção de mais ou menos quanto você precisa juntar de dinheiro para fazer a sua construção. Mais ou menos, estimado. Preste bem atenção nisso. Não tome isso como verdade absoluta, porque esse valor vai mudar, tá? Mas ele é sim interessante para você começar a ter uma noção do valor da sua obra, certo? Bom, até aqui nós não temos o valor exato da sua obra, apenas o estimado com o CUB, certo? Ok, mas vamos começar então a falar sobre orçamento mesmo, aquele que vai te dizer exatamente quanto vai custar a sua obra. Vamos pegar aqui mais um exemplo. O exemplo de um cliente que veio aqui no escritório e está em fase de projeto. Ele está fazendo o projeto aqui comigo e dentro das fases de projeto nós podemos fazer um estudo de viabilidade financeira, mais conhecido como EVF. Esse estudo nada mais é do que reunir todas as ideias que já foram definidas em projeto por nós, eu arquiteta, juntamente com o cliente, e a gente orça isso, tá? Em valores bem reais. E a gente consegue ter no final uma estimativa bem real, muito mais real do que a do CUB, de quanto vai custar a sua obra. Interessante do EVF também é que nós conseguimos comparar custos. A gente às vezes fica com uma dificuldade de escolher algum material para o projeto, porque um é muito mais caro do que o outro. Um exemplo, bancadas. Vamos supor que você queira muito uma bancada de quartzo, mas você sabe que ela é mais cara. Então, no estudo de viabilidade, nós conseguimos fazer o orçamento das bancadas em dois materiais diferentes. No quartzo, que é aquele que você sempre quis, e no granito, por exemplo, que é um material mais em conta. Então, você consegue comparar os dois financeiramente falando e aí tomar uma decisão de qual vai ser o material da sua bancada. O timing correto para você fazer esse estudo de viabilidade é quando você está lá no finalzinho do estudo preliminar do projeto. Se você quer entender bem direitinho como funcionam as fases de projeto, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando isso e eu vou deixar eles aqui no card para vocês. Então, quando você estiver lá no finalzinho do estudo preliminar, você pode contratar um estudo de viabilidade. Mais tarde a gente vai falar sobre essa palavrinha contratar. E esse é o timing perfeito para você fazer esse estudo. Por quê? Eu vou te explicar. Vamos supor que a gente orçou toda a obra no estudo de viabilidade e ela ficou muito cara. Você achou que você não tem aquele budget todo para construir toda a sua obra. O que a gente pode fazer que estamos a tempo? Voltar no projeto e alterar algumas coisas para a gente tentar reduzir esse custo e encaixar a obra dentro do seu orçamento inicial. Então vamos supor que a gente fez esse estudo das duas bancadas, a gente viu que quartzo realmente fica muito caro, então nós já abolimos a ideia do quartzo, voltamos e fazemos essa bancada em granito, que é um valor mais em conta, e reduzimos um pouco aí o custo da sua obra. Por que tem que ser no estudo preliminar? Aqui no escritório, depois que a gente passa dessa fase de estudo preliminar, não existe mais alteração no projeto. Essas alterações depois do estudo, elas precisam ser pagas a mais, o que é muito chato. Então, quando a gente faz o estudo de viabilidade dentro do estudo preliminar de projeto, a gente consegue alterar o projeto sem gerar custo para você e você já saindo dele sabendo que você vai ter dinheiro suficiente para construir a sua casa. Mas atenção, como eu falei, você deve contratar um estudo de viabilidade. Sim, estudo de viabilidade financeira, o EVF, é um serviço e ele deve ser cobrado. No caso, você precisa contratar e pagar por esse serviço. Por quê? Ele é um serviço muito específico que ele vai destrinchar o seu projeto o máximo que conseguir. Ele, que eu falo, é o profissional que for fazê-lo. Ele vai destrinchar esse projeto o máximo que ele conseguir e pegar os custos reais o máximo que ele puder. Eu falo máximo porque nós ainda vamos estar em fase de estudo do projeto. Então pode ser que tenha um detalhe ou outro que não esteja 100% definido, tá? Mas ele vai pegar tudo de informação que ele tiver e vai orçar e vai fazer essas comparações entre materiais para saber qual que vai ser a sua possibilidade de compra desse material. E isso dá trabalho.
no mínimo umas 2 semanas para fazer um estudo completo de uma casa, por exemplo. Então você precisa contratar esse serviço. Sabe por quê? Se você não contratar, passar para a mão de alguém que vai fazer só uma estimativa, ele vai fazer o cálculo do CUB para você. E isso não é o valor real da sua obra. Eu tenho certeza que a sua obra vai ser muito diferente do valor do CUB. Aquele CUB é uma estimativa com uma margem de erro muito grande. Então você precisa saber o valor real para saber se você vai chegar até o final dessa obra mesmo. Não é isso? A preocupação de todo mundo não é essa? Então você precisa contratar esse serviço, certo? Não economize nisso porque vai ser bom para você lá na frente. Esse foi um tipo de orçamento. Porém, tem ainda um outro caso do cliente que já está com o projeto 100% finalizado. Ele fez o projeto, por exemplo, aqui no escritório, tá? Vem um cliente que fez o projeto com outros arquitetos e chega aqui querendo somente a obra. Nós fazemos? Fazemos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um orçamento executivo, tá? O projeto executivo chegou na nossa mão, então nós vamos fazer o orçamento executivo dessa obra, que é o quê? Já está tudo definido no projeto. A pessoa já sabe até os ferros que vão usar na estrutura, a quantidade de concreto. Então a gente pega todas essas informações de todos os projetos e a gente calcula quanto vai custar essa obra de fato, tá? De fato, assim, o valor é muito, muito, muito preciso. O que faz o valor do orçamento executivo ser alterado durante a obra? São duas coisas. A primeira são os imprevistos, porque sim, gente, pode ter imprevistos sim na obra, tá? Isso a gente não tá livre. Mas quando é bem feito o orçamento, até os imprevistos conseguem ser previstos. Mas tem uma segunda coisa que não está inclusa no cálculo do orçamento executivo, que é o famoso já que. Já que eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo também agora. Isso aumenta o orçamento e isso faz com que o seu orçamento executivo mude o valor no final, certo? São essas duas coisinhas que não estão inclusas no orçamento executivo. O resto está tudo incluso. Você vai ter lá descrito as metragens de cada tipo de revestimento que tiver especificado no projeto, quantidade de paredes, de tijolos. Você tem noção de quantos tijolos vai gastar para fazer a sua casa? Não, o orçamento executivo vai te dizer. Quantidade de concreto, de ferro, de coisas mínimas, de espaçador de revestimento, aqueles separadores que o pedreiro usa para encaixar um revestimento no outro. Você esquece disso. O seu orçamento executivo vai lembrar e vai incluir esse custo para você não ter uma surpresa no final da sua obra, gastando muito mais do que poderia ou tendo que parar a sua obra no meio. E o orçamento executivo, da mesma forma que o estudo de viabilidade, é um serviço. Você precisa comprar um orçamento de obra, porque ele leva tempo para ser feito, ele leva tempo dos profissionais e ele precisa ser bem feito para você realmente no final ter um custo fechado da sua obra, assim, 100% da sua obra. Você precisa comprar esse orçamento. O que não vai acontecer se você não comprar esse orçamento? Provavelmente a pessoa vai calcular em cima do CUB novamente, vai te passar um preço que no final vai ser furado, vai ficar fazendo aditivos na sua obra, o que vai estourar completamente o seu orçamento e você vai chegar no final ou sem dinheiro completamente, ou vai ter que parar a sua obra no meio porque não tem mais recurso para continuá-la. Não é o que a gente quer. Então, compre um orçamento de obra. É fundamental. E profissional que faz orçamento executivo de graça, passe a cobrar pelo seu serviço. Eu tô falando isso, gente, porque eu já vi muito profissional que faz orçamento executivo perfeitamente sem cobrar, porque ele quer pegar a obra. Só que o que acontece? Muitas vezes aparece gente que só quer ter uma noção de quanto vai custar aquele projeto, aí você acaba fazendo o orçamento, que leva muito tempo, dá muito trabalho, entrega o seu serviço de graça e aquele cliente nem vai fechar com você. Ele só fez você perder o seu tempo. Então, se você já faz esse orçamento executivo, passe a cobrar por ele. É a melhor coisa que você faz porque você vai receber por um serviço que você está prestando, ok? Bom, e com o seu orçamento executivo em mãos, você sabe exatamente quanto vai gastar. Pode sentar despreocupado e saber que você vai chegar no final da sua obra porque você se programou para aquilo. Isso é a melhor sensação que tem na vida, de verdade. E você vai ter então no final a sua casa construída, dos sonhos, com tudo aquilo que você sempre quis
E, melhor de tudo, coube no seu bolso, porque você adequou o seu projeto, você adequou tudo para que coubesse, você fez tudo certinho. Então é de extrema importância o orçamento da obra, tá, gente? Ufa! Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu quero saber, tá? E, gente, compartilha esse vídeo muito com todo mundo, porque todo mundo começa a obra errado, sem um orçamento executivo, tá? Então, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá querendo construir, com aquela que já começou a construir e não tem um orçamento, compartilha com todo mundo que vocês acham que vai precisar desse conteúdo e dessa orientação antes de começar a obra. Conto muito com a sua ajuda pra gente ajudar essas pessoas também, hein? Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo, as dúvidas, enfim, eu vou olhar tudinho. Quem sabe eu faço mais vídeos sobre isso, né? Respondendo as dúvidas de vocês. Se é uma ideia legal, também comenta aqui pra mim embaixo. E é isso, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo. E se inscreve no canal, que a gente tem vídeo novo pra vocês toda semana, toda quarta e todo sábado. E se você não sabe, os vídeos aqui do YouTube eu tô divulgando com uma lista de e-mails e também lista de WhatsApp. Então eu tô mandando pessoalmente WhatsApp para vocês toda vez que sai um vídeo novo. Mas para eu saber que você quer receber os meus WhatsApps ou os meus e-mails, eu preciso que você se cadastre e o link tá aqui na descrição para vocês. E é isso, também nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Face e no Instagram e a gente sempre mostra o nosso dia a dia por lá e tudo que tá rolando. Então não deixa de seguir a gente por lá, que também eu dou várias diquinhas lá, tá bom? E é isso, um beijo, vejo você no próximo vídeo e até mais!